Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma live do Observatório do Machismo. E a gente vai hoje receber a Simone Seghese, do projeto Heróica. Então, Simone... Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com você, Hélio. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a possibilidade de dialogar com você e conhecer um pouquinho mais a respeito do projeto. A gente sempre eu faço um pequeno introito aqui no início, por conta do pessoal que está chegando, né? Então, o pessoal vai se chegando aqui para assistir a live e a gente vai conversando. Mas falar um pouquinho do Observatório do Machismo e da missão, que é produzir, né, reflexões, trabalhar como um centro de formação para uma sociedade que seja livre do machismo. E a gente tem trabalhado aí, nesse período da pandemia, com muitas lives, toda semana tem tido uma live. Essa aqui é a terceira live de uma sequência que a gente veio já com a primeira com o historiador Cadu de Castro. Nós falamos sobre a cidade e os signos do patriarcado na cidade, e a gente pôde conversar um pouquinho sobre a violência contra o feminino, especialmente contra a mulher, na cidade, no âmbito público. No segundo momento, nós conversamos com a juíza do anexo da violência doméstica da Vara de Ribeirão Preto, a doutora Carolina Gama, e ela apresentou para a gente um pouquinho do trabalho dela, que é muito bacana. É uma vara especializada em violência doméstica, então significa que o próprio Estado está, aos poucos, se aparatando aí para poder dar mais possibilidade de atendimento às vítimas, né, da violência doméstica. E hoje, acho que o encontro com você é importantíssimo por conta de trazer a experiência de um projeto que está aí atuando aqui em Piracicaba e região, e que vai poder esclarecer aí um monte de coisa para as pessoas. Os encontros, eles têm sido normalmente de 1 hora, a gente bate um papo, essa 1 hora voa, e eu vou aqui mais ou menos que controlando o tempo. Então, eu ia pedir para você, por gentileza, se apresentar e apresentar um pouquinho do projeto Heróica para a gente. Claro. Bom, primeiramente, queria cumprimentar todos os presentes e dizer que o nosso tema de hoje ele é de muita importância e que é muito importante que a gente tenha homens também preocupados com essa questão, né? Há muito a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, deixou de ser um assunto feminino, né? Uma preocupação feminina, e passa a ser, então, uma preocupação de todos nós. Eu sou uma professora, sou advogada, eu sou professora universitária, e, por conta disso, eu sempre tive muito estímulo ao estudo e fui provocada a estudar muitos temas ligados aí ao desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, porque o direito faz essa aproximação da gente com essa questão humana, né? E aí, com o doutorado, com os estudos para o projeto doutoral, eu comecei a pensar sobre essa questão da diferença entre os gêneros e por que a mulher ainda encontrava essa dificuldade de sair de relacionamentos, e que fragilidade é essa que toda a sociedade falava, isso há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar essa matéria, 15 anos atrás. E por ser de uma família onde as mulheres são muito fortes, eu sempre me indignei muito com essa questão da fragilidade e da dependência da mulher. Então, o principal motivo de eu ter começado a estudar essa questão
foi para tentar entender exatamente onde estavam essas mulheres fracas, frágeis ou em situação de hipossuficiência, que eu não conhecia. No meu dia a dia, no universo que eu vivia, eu não conhecia. E aí, com os meus estudos, eu comecei a perceber que a mulher não é frágil, a mulher não é fraca. A mulher que está inserida num relacionamento abusivo qualquer, ela está fragilizada, ela está dependente. Então, eu comecei a entender e pensar sobre isso. O que é que causava isso? O que é que causava essa dependência, né? E lógico que a gente passa aí pela teoria da causa, né? A teoria da causalidade, que demonstra que nós temos essa dependência, no caso da mulher vítima de violência, ligada à dependência emocional ou à dependência econômica, normalmente, né? Então, o Projeto Heróica ele foi desenhado para atender inicialmente essa mulher, porque eu comecei a estudar Piracicaba, Campinas, que são os municípios onde eu trabalho, e eu comecei a ver que já tinha uma rede de apoio muito bem estruturada à mulher que já tinha sido vitimada pelo companheiro. Então, falta um pouco de estrutura nessas redes, mas já existiam essas redes e muitas pessoas preocupadas com esse cuidado. E aí eu voltei o meu olhar para o preventivo, para tentar entender como que a gente faz para mudar o mundo, mudar a cabeça da mulher, da sociedade de hoje, de forma que a gente não tenha mais que conviver com isso, que fique uma coisa absolutamente fora de padrão daqui a alguns anos, que seja descabido para a sociedade a gente entender que dentro de uma casa, de um relacionamento amoroso, tem que haver violência. Então, para chegar nesse momento do preventivo, quer dizer, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que repensar, o que a gente tem que reestruturar, eu tive que voltar em toda essa história da constituição da sociedade, né? De como as famílias foram desenhadas, como cada para cada gênero foi determinada um formato, um projeto de estrutura mesmo de cada um dos gêneros. Então, aí aquele que não corresponde é como se o outro pudesse cobrar e também o próprio agente devesse se sentir culpado por não desempenhar bem o papel que foi determinado a ele, né? Então, o Projeto Heróica nasceu meio que desse estudo, dessa indignação. E nós tocamos o projeto dessa forma, trabalhando, dando a estrutura emocional para a mulher, quer dizer, a mulher tem que entender, todos nós temos que entender, homens e mulheres, que nós somos autossuficientes emocionalmente, que a gente tem que se ligar ao outro se for bom, se for somar. E então, emocionalmente, a mulher que dependia daquela relação, ela precisava do apoio, e nós temos um núcleo muito grande de apoio à mulher dependente, que não se enxerga como um ser autônomo, que tem a sua autoestima destruída, porque os relacionamentos abusivos fazem isso com a mulher, tornam ela um ser que, sem identificação própria, não acha que tem habilidade qualquer. É muito comum, viu, Hélio, nas nossas conversas com as mulheres vítimas de violência ou hipossuficientes em geral, elas dizerem... eu pergunto, qual que é... Fala para mim alguma habilidade que você tem, algum talento que você tem, e elas respondem, eu não tenho nenhum, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei fazer absolutamente nada certo. E com o núcleo da psicologia, ele vai trabalhar exatamente nesse reposicionamento, quer dizer, olha para você, olha para o que você foi, lembra de quem você foi, resgata essa pessoa que você foi. Você lembra que você era autônoma, que você escolhia as suas coisas, que você decidia por si,
que você controlava seu próprio dinheiro. Então, o núcleo da psicologia, ele é um dos núcleos fundamentais do Projeto Heróica, porque ele, antes da gente falar de trabalho e emprego, antes da gente falar da independência financeira dessa mulher, a gente tem que resgatá-la, ela tem que se encontrar com quem ela foi um dia, ou então desenvolver novas capacidades com a crença de que ela efetivamente é capaz. E o outro núcleo grande que nós temos é do trabalho e emprego, que esse sou eu que comando, e a gente faz como que um planejamento de negócio, planejamento de trabalho, então aquela que precisa de uma confecção, de um currículo, até aquela que quer tornar a habilidade dela culinária em um negócio, para transformar aquele zero que ela acha que ela é em alguma coisa rentável. É interessante. Eu queria comentar algumas coisas que você fez esse primeiro panorama. Há muita coisa do Heróica que dialoga com a ideia do observatório, né? Eu queria pegar lá no comecinho da sua fala, que você falou, a mulher não é fraca, ela está subjugada, ela está vulnerável, ela está dependente. E aí, eu tenho uma obsessão pelas palavras, né? Então eu gosto de ficar analisando essas questões. O verbo, né? O verbo que é aquele que aprisiona, porque ele traz a característica atrelada a ele como um dado imutável, né? A mulher é fraca e ponto final, e essa é uma das construções sociais do machismo, da moral machista, que eu tenho insistido em tentar denunciar, e o traz escondido aí em si o processo de naturalização. Então, a mulher, que é um ente que pode ser autônomo, que pode ser criativo, que pode ser competente, é construída como alguém fraco, mas não alguém momentaneamente fraco, alguém estruturalmente fraco. É da característica, é da essência e da natureza da mulher ser fraca. Então, isso é péssimo, porque é uma construção que a gente precisa denunciar para que essas mulheres possam começar a entender que a construção delas, a autonomia, parte de um movimento próprio também, né? Não é só esperar uma ajuda externa, etc. Todas elas são capazes, são possíveis de se estruturarem como seres humanos autônomos. E essa melhorou o som aí? Tá bom para mim. E essa questão do ser e do estar, né? De quando eu digo você é fraca, eu escondo a condição momentânea de vulnerabilidade ou de dependência. A vulnerabilidade, para mim, tem a ver com a questão da relação, é um desdobramento, talvez, de uma violência da relação de dependência, e a relação de dependência é a basal, porque estruturalmente a mulher é construída como dependente de um homem nessas relações. Então, o ator, o protagonista, aquele que conduz é o homem. E ela é, quando muito, coadjuvante, se por vezes não é nem paisagem, né? E aí essa construção social é constituinte a construção da própria sociedade, a estrutura da sociedade é moldada para que se produza esse conhecimento como sendo natural, através de agentes como a igreja, a escola, a família, que reproduzem, muitas vezes, inclusive, né, a gente tem falado muito disso aqui, que o machismo é reproduzido pelas próprias mulheres, por exemplo, na educação das filhas, fazendo aquela separação entre a educação das filhas e dos filhos, colocando a educação e a formação, né? Você usou um termo aí dos papéis determinados de gênero, construção social do gênero, porém naturalizada, que dá ao gênero uma condição, que a gente remete àquele inicial, né? Você
por ser mulher, é assim. Você é mais fraca, você é passiva, você deve aguardar, você deve obedecer, você deve falar baixo. Então, há uma série de coisas que, aos poucos, eu acho que a gente tem feito um trabalho muito importante de desnaturalizar essa condição, né? Fazer com que as mulheres deixem de acreditar que o é verdade, né? Que elas não são fracas. Só vou botar aqui um comentário aqui, ó. Olha quem está aí. Serginho. Serginho, tudo bem? Serginho, vou fazer no ar aqui um convite já para você participar comigo numa próxima. O que você acha? Vamos ver se você topa. Pode falar. Serginho esteve com a gente num evento maravilhoso da OAB, falando sobre essa violência que nos constitui, falamos de feminicídio. É espetacular a fala dele, exatamente nesse sentido, quer dizer, todos nós temos um componente de violência, né? Mas parece que fica mais autorizada, por assim dizer, a violência masculina, né? O homem parece que tem permissão para perder a cabeça, o homem tem permissão para ser controlador, e mais do que permissão, parece que é uma obrigação do homem, porque sem aquele comando, tudo sairá do trilho, os filhos, a esposa, a vida financeira. Então, aquele controle, Hélio, a gente percebe que não é positivo para nenhum dos dois. Não é positivo para o homem, não é positivo para a mulher, porque a cobrança própria do homem, eu estou falando de homens normais, como você, como o meu marido, como o meu filho, como o meu pai, que nunca ergueriam a mão para uma mulher, mas que se sentem também sob o peso dessa imposição social, porque a gente não está falando que a construção social ela só impacta na violência doméstica, não, ela impacta na saúde da pessoa, das pessoas. Você ter que ser alguma coisa é muito pesado, é muito doloroso, né? Uhum. E é exatamente isso que você tinha falado, eu tinha anotado aqui, você estava falando daquilo que autoriza o homem a ser, né, homem. E aí, quando a gente usa a palavra homem, traz toda uma carga. Mas, ao mesmo tempo, e daí você já foi na direção que eu estava pensando, a exigência, essa autorização, ela é acompanhada, ela é colada a uma exigência do papel viril do homem. Eu estou desenvolvendo aqui os estudos e eu tenho repetido em todas as lives que, assim, eu considero que o cerne, o ponto central da moral machista é a associação entre virilidade e virtude. Inclusive por conta da etimologia de ambas as palavras. A virtus e virilis vem de vir, que significa força física. Então, a virtude originária do machismo, né, a virtude, entre aspas, originária do machismo, é a virilidade, que é a força física. E essa força física se desdobra em força moral. Ela é por extensão de sentido, levada a uma consideração de força moral. Quando eu saio desse núcleo, né, que é virilidade igual virtude, eu vou me afastando dele, eu vou encontrando o quê? A ausência do viril. Conforme eu me afasto, eu encontro a ausência do viril. Quanto mais longe do centro do viril virtuoso, eu vou encontrando o quê? O feminino. Por isso, a produção do feminino como ausência, a produção do ódio contra o feminino, porque o feminino se constitui, mesmo nos mitos de fundação de todas as religiões, ou de pelo menos grande parte delas, o erro primordial é do feminino. Sim. Né? Vamos citar Eva e Pandora. Então, conforme eu me afasto, eu encontro. Eu estou fazendo um estudo aqui de linguística dos dicionários e mostrando
as diferenças dos campos semânticos de homem, mulher, masculino e feminino. E sempre que vai se colocar alguma questão de uma palavra que é para o feminino, ela normalmente tem pejoração sexual. Se vai se colocar algum valor no feminino, ele é adjetivado. Então, uma mulher que é honrada, eu mostrei outro dia aqui a etimologia da palavra dona. Dona é um título de reconhecimento às mulheres que eram casadas, viúvas ou religiosas. Ou seja, as três tinham dono. Então, culturalmente, lá nas raízes da nossa cultura, é que está essa compreensão, que depois vai desdobrando em tudo isso que a gente tem analisado, inclusive com a ajuda do Heróica, nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Sim. Você imagina, Hélio, que essas questões, essas questões de fala, elas são muito jovens na nossa sociedade, né? Agora, desses últimos anos, que a gente vem debatendo mais as questões da inclusão da mulher, por exemplo, em todos os ambientes. Eu sou muito otimista em relação a isso, e eu falo em todas as oportunidades que eu vejo muito mais mulheres participando desse todo coletivo, mais mulheres em bancas, mais mulheres em direção de empresas, e eu fico muito otimista em perceber que nós somos a maioria já das donas das empresas, nós somos a maioria dos alunos da graduação, de um curso como o meu, que é o curso de Direito, sempre foi predominantemente masculino, né? O direito, ele é uma profissão que daqui a 20 anos será uma profissão quase que absolutamente feminina, por exemplo. Uhum. Então, eu vejo um olhar diferente e isso leva tempo para acontecer, né? Como você está dizendo, há pouquíssimo tempo atrás, a mulher era uma propriedade de alguém, primeiro do pai, depois do marido. Quando a mulher ela era já pré-determinada a entender e a aceitar que ela não tinha habilidade nenhuma com dinheiro. Nenhuma. Então, tanto é que ela nunca carregou o dinheiro do próprio pai. Ela não levava o poder do dinheiro do próprio pai. O dinheiro do próprio pai era passado para o marido. E, no caso de falecimento desse marido, o filho tomaria conta do dinheiro. O filho homem tomaria conta daquilo. Então, o que a gente entende? Né? É uma leitura da mulher. A gente entende que a gente é incapaz de gerir. E, aos poucos, nós estamos ousando. E eu digo ousando porque é isso mesmo. As que abrem a própria empresa e mexem com o próprio dinheiro, elas são ousadas frente à sociedade, elas são diferentes. Se a mulher se separa do marido e deixa os filhos com o pai, ela é ousada, ela é diferente. E não era para ter esse conteúdo de tamanho peso, né? Já nessa época que nós estamos, que as mulheres são CEO de empresas, são... como aqui, coordenadoras de universidades, né? É bastante ainda importante que a gente reflita sobre tudo isso, que ainda é muito pesado para todo mundo. Muito, muito. E eu diria que você fez esse comentário a respeito dessa passagem do dinheiro, né? E, de novo, voltando para tentar analisar a cultura, isso está estruturado, e agora está sendo rompido, ainda bem, mas estava estruturado na própria estrutura de parentesco da nossa cultura. Algo que as pessoas enxergam como natural. A estrutura é a antropologia que nos traz essa informação de que outras culturas, outras estruturas de parentesco, então o parentesco é uma questão cultural, construída. E aí, a própria estrutura, o sobrenome, o nome que vai por último é o do pai, quando já casa, tira de novo. O desespero dos pais homens, de terem um filho homem para que
a prole dele, a continuidade dele, né? Aquela imortalidade simbólica que vai trazer de manter o sobrenome. E Sim. Aí é um processo de naturalização. E você fez um outro comentário que eu também quero falar, que é uma coisa que me incomoda demais, que é o seguinte, você falou, as mulheres estão ousando trazer para o enfrentamento questões como, por exemplo, deixa os filhos com os pais e vai trabalhar. Isso me remete a uma outra questão que eu acho que é extremamente importante a gente analisar, que é a questão da culpa. Ela pode fazer isso, mas o bombardeio no sentido de culpá-la, e aí é a culpa contra o feminino que, ao meu ver, pelo que eu tenho estudado, pelo que tenho visto, refletido na sociedade, vai bater em todas as opções da mulher. Ela deixou os filhos para trabalhar, culpada. Ela não foi trabalhar porque tinha filhos, culpada. Ela deixou o marido cuidar das finanças e ela ficou em casa cuidando dos filhos, culpada. Ela quis trabalhar e o marido teve que deixar uma parte do seu tempo para cuidar da casa, ela é culpada. Sim. A doutora Carolina, ela falou uma hora na nossa live anterior, os maridos que dizem, eu até deixo a minha mulher trabalhar, né? Só que eles não percebem e não falam, quer dizer, percebem, mas não falam o seguinte, eu deixo minha mulher trabalhar e deixo para ela todas as atribuições do lar para quando ela chegar em casa. A segunda jornada, não remunerada, não reconhecida. Por quê? Porque o trabalho doméstico do lar, o trabalho do cuidado, não é reconhecido como profissão, não tem remuneração, não tem valorização no sentido do capital e não tem valorização no sentido do valor como o valor ativo moral mesmo, né? E nem financeiro, viu, Hélio? Nem financeiro. Porque os homens, eles falam, essa expressão que você usou é muito frequente. Eu deixo a minha mulher trabalhar e o dinheiro que ela ganha é para as coisinhas dela. Isso. Nunca reconhece que aquele dinheiro está fazendo diferença naquela casa, sabe? Que, aliás, é fundamental hoje, mais do que nunca, a participação da mulher na despesa da casa, na despesa dos filhos. Mas isso é acobertado até pela própria mulher. Nós fizemos uma pesquisa grande sobre com mulheres sobre dentro do relacionamento sobre as finanças, como é que funcionava. E nós tivemos muitos relatos de mulheres que saíram, por exemplo, para um jantar com o marido, com o namorado, e antes, em casa, no carro, passavam o cartão de crédito para ele, com a senha, para a hora de pagar a conta, ele pagar a conta. Para ele não se sentir humilhado, para ele não se sentir mal, que ele não tinha condições de pagar aquela conta naquela data. Certo? Então, é uma prestação de contas que a gente tem que fazer para todo mundo, até para o garçom que está nos atendendo, o balconista de um determinado uma loja, enfim. É uma insanidade essa pressão, e não é só sobre a mulher, é sobre o homem também. É né? Lógico. Porque por isso ela deu o cartão para ele. Exatamente, porque senão ele não se incomodaria. Eu sei que eu pago de vez em quando e ela paga de vez em quando. Ninguém precisa entender essa relação, né? Mas é essa construção que acaba fazendo um peso danado. E eu queria também falar sobre esse assunto que você puxou aí, sobre a culpa, né? A culpa legal. De você deixar teu filho, a culpa de... Eu acho muito interessante que tem também a culpa que recai sobre a mulher quando ela é traída. A culpa de ser traída é da mulher. Uhum. E se não é da esposa, é da outra. Eu já ouvi isso no meu escritório milhares de vezes. Aquelazinha fez alguma, sabe, se insinuou, eu sabia que ela estava insinuando. Quer dizer, o homem é como que
vulnerável às duas, né? Como se elas tivessem que cuidar. Então, é muito interessante essa culpa que sempre cai sobre a mulher em qualquer que seja o assunto. Veja que interessante, né? Eu até coloquei aí uma reportagem da UOL falando sobre os filhos, né? Filhos impactam até 8 vezes a mulher em lugar do homem, né? E eu quero te mostrar isso aqui para você ver que curioso que é a nossa língua portuguesa, que é latina, que é estruturada pelo patriarcado, né? Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou carregando na hora aqui, porque o assunto vai surgindo. Dá uma olhada nisso aqui. No dicionário, vai na direção disso que você falou. No dicionário, Wise, ele tem o verbete mulher. E o verbete mulher tem, numa determinado lugar lá, tem as locuções. Locuções é toda vez que aparece o verbete mais um adjetivo. Então aparece essa daqui, a mulher fatal. É uma mulher irresistivelmente atraente e sedutora e frequentemente induz homens a situações complicadas. Então perceba, nesse caso, como a situação era complicada, como foi o homem, ele é sujeito passivo da sedução feminina. Exatamente. Então, é aqui que a gente vê na construção das palavras, eu tenho insistido muito nisso, é a maneira como o machismo está explicitado na maneira como nós falamos, e a mulher fatal é esta mulher. Ela induz homens a situações complicadas. Sim. Ao mesmo tempo, eu estou mostrando isso porque eu acho que é super interessante para a gente ir tirando da naturalidade essas questões, né? Olha só isso aqui, eu estava falando sobre os elogios, né? A mulher fálica da rubrica da psicologia, uso informal. Mulher autoritária com traços de personalidade pretendidamente masculinos. Quando a ideia de autoridade é associada à mulher, é necessário, até no próprio dicionário, que se coloque um adjetivo masculinizante para a mulher. Sim. E aí a produção da culpa vem em tudo, porque todas as palavras já estão estruturadas de maneira a diminuir o feminino, como que eu vou... Tudo que a mulher for fazer, tudo que o feminino for fazer. Eu vou contar uma história. Você contou uma, eu vou contar uma. Um conhecido meu me disse, meu pai abandonou a minha mãe e ele, por causa de uma amante. A família nunca o perdoou. Toda festa que tinha na família, ele podia ir, mas a nova esposa dele nunca pôde ir. Aí eu falei para ele assim, bom, punido não foi ele, né? Foi ela. Ela é que não pode se aproximar. Ele foi abençoado por poder ir sem ela. E aí eu falei para ele, e ele vai sem ela, pelo jeito, né? Então ele não é solidário a ela, ele é solidário à família. Aí eu virei para ele e falei assim, porque você sabe que eu tenho uma tradição em perder amigos com perguntas que eu faço, né? Eu falei para ele assim, ô fulano, agora me responda uma coisa, como seria a reação da sua família se o seu pai tivesse traído a sua mãe com um homem e hoje ele morasse com um homem? Ele poderia ir sozinho na casa da família ou ele seria banido também? Ah, ele seria banido também. Por quê? Porque ele teve um comportamento feminino. Bingo, o feminino é sempre o culpado. Veja que interessante, né? Nos relacionamentos amorosos, sempre, a mulher ela é vítima desse rebaixamento, né? Até na questão sexual, né? A mulher sempre foi julgada se ela gosta de sexo.
e ela é condenada justamente pelo mesmo motivo. Então, fora dos relacionamentos, fora do casamento, a mulher não pode gostar muito de sexo, tem que ser meio discreta, tem que ser meio senhorita, né? E dentro do casamento, ela é justamente julgada quando ela nega, quando ela, hoje eu não quero, hoje eu... Quer dizer, você casa, entenda o desenho da sociedade, você tem que casar com aquela mulher contida, pudica, pura, mas quando depois que você traz ela para a tua casa, ela já não pode mais ser contida, ela não pode mais ser tranquila, ela tem que sempre estar disposta. Quer dizer, tem que ter uma transmutação aí nesse momento do casamento, ela tem que sair daquela tranquilidade sexual que ela tinha antes para virar uma prostituta depois, porque é o que é esperado dela, né? Então, em todos os aspectos, a gente não vai achar nenhum aspecto em que a mulher não leve a culpa. E nisso que você falou, eu fiquei pensando, inclusive, se a esposa tiver um arroubo aí de desejo sexual e ela for realmente para o lado da explosão e disser, não, eu quero uma coisa que seja assim, muito erótica mesmo, também será recriminada, né? Ela tem que estar numa média. Sim. Ela tem que ser passiva, né? É lógico, gente que está assistindo, que não é determinante nada disso que nós estamos falando. Tem casais que estão se dando muito bem, construindo suas fantasias, explicitando seus desejos, dialogando de maneira mais aberta, que é o que a gente espera para essas pessoas. Mas é importante que a gente perceba, e acho que isso que a Simone traz também para a gente nessa discussão, que violência doméstica não é somente o cara descer a mão na mulher. Violência doméstica não é um soco no olho. Violência doméstica é você exigir, por exemplo, da sua mulher que ela tenha que fazer sexo quando ela não está afim. Ou que ela tenha que se conter porque você não está afim. Então tem que haver um acordo, tem que haver um diálogo, mas não uma sobreposição na qual a participação do homem é de ator, de sujeito, e a da mulher é de objeto. Toda manifestação da relação de um casal, no qual um for tratado como objeto do outro, será uma relação de violência, com uma única ressalva: se o outro for tratado como objeto, mas isso estiver dentro do seu desejo. Sim, se for uma fantasia momentânea. Se for uma fantasia, aí, mas é o acordo, é a conversa. Coisa que a gente vê que os homens têm muita dificuldade ainda de abrir para essa conversa, né? Hélio, é muito importante que a gente lembre que o homem médio e a mulher média, no sentido de comum, consegue equilibrar todas essas questões, né? O casal médio, mediano, mais comum, ele consegue argumentar, a mulher consegue argumentar, dividir as tarefas domésticas, porque a gente fica pensando no nosso universo que tem muitos casais que se dão bem, que está tudo bem, que os homens sabem respeitar suas esposas e os maridos, né, não são agressivos e nem violentos de forma nenhuma. Mas é importante a gente entender que a gente tem um universo de famílias que vivem exatamente sob esses padrões e que nós também julgamos por esses mesmos padrões. Quer dizer, aquela mulher que sai com aquela saia curta na hora que a gente está com o nosso marido no restaurante, por exemplo, é inconsciente, que passe pela nossa mente. Você pode até nem falar, mas passa pela tua mente. Que calça branca justa é essa? Que saia curta é essa? Para que esse decote? Onde ela quer chegar com isso? É uma formação mental. Então, a gente tem que parar e olhar para isso, sim, porque esse julgamento é que traz o status quo permanente, a manutenção do status quo. Uhum. Você citou uma hora nas nossas conversas antes da live o Pierre Bourdieu, a dominação masculina.
Eu fiz um trabalho no Sesc Ribeirão Preto com esse livro. Foi um encontro muito legal. E ele apresenta uma pesquisa feita na França, em que mulheres francesas entrevistadas disseram que não queriam um parceiro nem que fosse mais baixo, nem que fosse mais novo que elas. Isso na década de 90, 80, por aí. E justamente por quê? Porque mais novo ou mais baixo, altura e idade são dois marcadores de poder. Se a mulher é mais alta que o seu marido, ela desvaloriza o marido, que por conseguinte a desvaloriza. Então ela tem que estar abaixo do marido para que ela não o desvalorize, para que ela seja valorizada. Olha que maluco. E essa questão da outra pessoa, né? Eu acho que é aí o momento em que nós, que estamos nesse caminho da reflexão, conseguimos nos pegar pensando, mas onde ela pensa que vai assim? Sim. Porque daí eu reproduzo, né? No primeiro encontro com o Cadu, tem um determinado momento que ele está passeando na praia e ele encontra com a esposa dele duas meninas na praia dormindo, bêbadas e nuas praticamente, porque elas saíram de uma festa, caíram na areia e dormiram. Veio o pensamento dele o seguinte: essas meninas estão pedindo para ser estupradas. Ele ficou com crise de consciência e veio falar comigo, porque ele falou, eu fui machista. Sim. E eu disse para ele, você não foi machista, porque eu te conheço, porque é o seguinte, na interpretação do mediano que vai passar ali, elas estão pedindo para ser estupradas. Então, há uma leitura de um terceiro que as põe em perigo. Sim. Né? Mas essas questões, então, assim, são tantos pontos que a gente pode levantar e que a gente precisa fazer o quê? Ficar atento, né? Ir percebendo, e construindo esse leque de leituras e agregando a nossa condição de enxergar o mundo. Uma determinada hora, acho que a conversa da mesa da esposa e do marido pode até ser sobre a beleza da moça que está aí vestida de uma maneira ousada ou não. Porque o próprio ousado, se o cara está vestido... Não existe ousado para o cara. Porque, me desculpe, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Aqueles caras super bombados com aquela camisetinha de alcinha, assim, só para mostrar os músculos, aquilo não é visto como ousadia, porque ele não tem nada que ele ouse mostrar. Ele está exibindo músculo. Agora, se o decote mostra o seio não pode. O seio é locus religioso da mulher, porque ela amamenta, então não pode ser exibido. Mostrou a barriga, recrimina. Mostrou a perna, recrimina. Então, assim, é complexo. E a gente se vê emaranhado nessa teia de vez em quando, né? Sim. O Hélio, mas a gente precisa muito falar também com os homens, sabe? Porque eu vejo que há uma grande quantidade de homens em sofrimento também, primeiro porque a gente tem lido cada vez mais estudos sobre essa violência que compõe o masculino, né? E que parece que é uma coisa obrigatória no masculino. A gente vê crimes bárbaros cometidos por homens até contra outros homens, não só contra mulheres. Então, viu crimes sexuais contra mulheres, mas também contra meninos, contra homens. A gente vê crimes na igreja, por exemplo. Então, o homem precisa de uma atenção especial, um olhar para o psicológico masculino. O homem ele tem menos tendências a procurar ajuda. As amizades dos homens são mais superficiais. Você dizendo que conversou com o teu amigo e, num determinado momento, quando você entra num assunto muito íntimo e delicado, o homem tem a tendência a sair daquilo, a se reposicionar de forma a evitar conversas emocionais ligadas ao íntimo, ao psicológico. Então, nesse sentido, eu acho que é importante demais a gente
trazer o homem para o lado da emoção, da lágrima, autorizar o homem a falar de si, a chorar, a reclamar com um amigo. A gente sabe de homens que se separaram das suas esposas e sofreram muito. A gente sabe disso muitos anos depois, porque durante aquele sofrimento, ele não pediu ajuda para ninguém, ele não conversou com ninguém. Então, aquela dor ficou com ele não foi procurar terapia, não foi procurar ajuda médica, e o homem não faz isso normalmente. Então, tudo isso acaba por explodir em um momento, internamente, uma implosão. E é dor, né, Hélio? Então, a gente precisa autorizar o homem a movimentar esse conteúdo emocional, esse conteúdo interno, e ser permitido você olhar o teu namorado chorar, o teu marido chorar, um amigo na mesa se comover com alguma coisa, e você saber como lidar com aquilo, saber o que responder. Exato. A demonstração de afetividade, a demonstração de insegurança, a demonstração de medo, todas essas demonstrações são demonstrações ligadas ao feminino. Eu não estou dizendo da mulher, mas ligada ao feminino. E qualquer demonstração que leve o homem a demonstrar feminilidade é coibida com violência, muita violência. Por isso é que a gente acompanha, acho que um dos fenômenos aí dessa crítica ao machismo estrutural que está hoje em todos os lugares, né, está muito aberta essa questão, são os grupos discutindo masculinidade. Não só com homens já agressores, mas com esses outros homens que não aguentam mais ter que ser o homem regido pelo cerne, núcleo duro, virilidade, virtuosidade, infalibilidade, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que segurar a onda. Tanto é que a diferença de violência, né? O locus da violência contra a mulher é no lar, que é um ambiente doméstico, domus é feminino. E o locus da violência contra o homem é o ambiente público. De novo, né? Uma briga na rua. O homem não leva desaforo para casa. Então, veja, quando eu não levo desaforo para casa, eu falo, eu ponho para fora, eu sou ativo e eu sou de dentro para fora. O outro que perdeu a briga para mim, que teve que ouvir, que engoliu as minhas palavras, ele foi receptivo, ele teve que baixar a bola, ele foi feminino. Então, a dinâmica da luta masculino e feminino é muito forte nesse sentido. E eu acho que faz muito sentido isso que você colocou. A pressão sobre o homem é também gigantesca. Só que as violências são diferentes, né? São violências diferentes. Contra o feminino, uma violência sistêmica e escancarada, e a violência contra o masculino é essa produção velada da obrigatoriedade do ideal infantil de homem que o machismo exige. Mas eu fico pensando que, de igual forma, ele desemboca nessa desestrutura, na violência, porque o que você não consegue resolver internamente, você não consegue resolver com racionalidade, você acaba extrapolando de uma forma equivocada. Então, eu imagino que essa pressão sobre o homem também pode ser um dos fatores de que ele chegue em casa e descarregue tudo ali na forma que dá, jogando o prato de comida no chão, metendo a mão na cara da mulher, dos filhos, enchendo a cara no bar com os amigos, sem falar das dores, falando de futebol, falando de trabalho, mal do chefe, sei lá, mas não chega naquele ponto que é o que deveria estar sendo trabalhado, né? E acaba sendo, de alguma forma, um ponto de conflito na vida de ambos. Sim, você falou isso e me veio aqui na cabeça, né? A violência com que um homem, no dia a dia dele, é tratado, por exemplo, no trabalho,
em empregos que têm relação de poder e que ele é subalterno, em que ele tem que engolir a palavra do outro, em que ele é tratado como inferior. O que acontece? Quando ele chega num ambiente que ele se considera superior, ou que ele tem força física superior, ou é ele que provê a questão econômica da casa, ali ele pode voltar a tentar recuperar essa energia dele que foi massacrada. Há estudos que mostram muitos problemas, até mesmo de disfunção erétil, em profissões cujo exercício de poder seja muito grande. Por exemplo, a área polícia, exército, em que há uma hierarquia, em que um cara fala, ajoelha, faz o abdominal agora, faça isso que eu estou mandando. Essa questão é muito forte. A Marcela Penati, que é psicóloga, ela tem uma pergunta para a gente aqui. Boa noite, Simone Hélio. Muito boa essa live, muito obrigado, Marcela. Existe uma relação entre as mulheres estarem participando mais efetivamente do orçamento doméstico e o aumento da violência em casa? Será que os homens e as mulheres estão disputando o poder dentro de casa? Simone? Muito boa pergunta, excelente pergunta, querida, muito obrigada. Na verdade, Hélio, eu tenho observado isso há muitos anos no meu escritório de advocacia. Quando a mulher começa a ser valorizada no trabalho, começa a ganhar melhor do que o marido, começam os problemas em casa. Então, não raro, as mulheres têm que ocultar quanto elas ganham, como está a situação financeira, porque há problemas, inclusive de ordem sexual. O marido perde a potência sexual por conta de se sentir... Isso tudo nunca abordado expressamente, mas porque ele percebe que ela tem mais dinheiro, porque ela tem autossuficiência, e começa aquele negócio, você não precisa mais de mim. Você já ouviu esses casais que falam, ela não precisa mais de mim? Mas o mais legal de um relacionamento é quando um não precisa mais do outro. Você está ali não é porque você precisa, você está ali porque você quer estar. Então, é um problema ainda dentro dos relacionamentos, a questão da competição, a questão da disputa. E isso tem que ser falado, tem que ser conversado. O relacionamento ele tem que ser de partes iguais, de partilha, de divisão. Hoje eu ganho mais, mas ontem foi você, e sei lá como isso vai ser amanhã. Nós estamos vivendo esse momento, né, Hélio? Porque tem muitos casos de mulheres, como no meu caso, o meu trabalho não parou. Eu não tive problema com a quarentena. Eu continuo dando aula, eu continuo atendendo meus clientes, eu não tive interrupção de trabalho. No caso do meu marido também não, mas imagine um caso de um homem que era comerciante, por exemplo, e que teve tudo desestruturado de uma hora para outra. Não tem relação com o amor, com o relacionamento, esse tipo de tópico, mas 9 entre 10 terão problemas. 9 entre 10. Você aí, quando afirmou uma coisa da questão da potência, né? A mulher passou a ganhar mais que o homem, a potência do homem já é comprometida. Existe um termo hoje que se chama masculinidade frágil, no sentido de uma crítica à masculinidade, quando o cara é violento, porque ele tem que mostrar que é macho, etc. Mas acho que partindo desse princípio de fragilidade, a masculinidade, e pensando masculinidade e virilidade, ela é constitutivamente frágil. A potência é algo ligado à psique de uma maneira tão devastadora que, ao menor ruído, a potência pode se esvair. Então, há uma fragilidade muito grande, e que agora, com os remédios azuizinhos da vida, os homens se garantem, pelo menos na imagem, né? Porque, inclusive, eu sempre falo isso, né?
é o tratamento da disfunção erétil leva a uma questão que é a disfunção meramente de um órgão. Ela não tem nada a ver com o contexto no qual eu estou vivendo. Ela desconecta, ela disjunta, né? É apenas o pênis que tem problema. Não, a disfunção erétil ela é a ponta do iceberg de um problema profundo que o homem vive e que ele não tem condição de segurar. Mas ele tem que entender que ele não tem essa condição. Quando ele abre mão de ter o sonho de que poderia dar conta de tudo, ele tem condição de começar a dialogar com a outra, com o outro, consigo mesmo. E aí pode se abrir para falar, mas também abrir para ouvir o outro, né? O diálogo é isso, escutar o outro. Sim, mas eu acho que quando a gente está vivendo um determinado drama, a gente tem muita dificuldade de falar, né, Hélio? A gente tem dificuldade de mexer com isso. Uhum. E, nesse sentido, nós mulheres somos privilegiadas nesse acesso às emoções, né? Nós temos permissão para ter acesso às emoções aonde a gente quiser. Então, isso nos traz uma certa saúde interna, né? Nós temos as nossas amigas que são nossas psicólogas, terapeutas, a gente fala de coisas para as nossas amigas que às vezes a gente esqueceu de falar até para o terapeuta, o que não funciona da mesma forma com os homens, né? A gente percebe isso até na criação de filhos homens e filhas mulheres, como tem uma trava, né, na hora que você acessa um determinado sentimento, provoca uma determinada discussão, você percebe que tem um incômodo, mesmo nas famílias mais liberais, tem um incômodo, né? E aí voltamos, né? Eu só te avisar, estamos em 57 minutos. Que pena, bem que você falou. Para mim voa. A gente pode aí encerrar em paz, não precisamos correr. Antigamente a gente era derrubado aí pelo Instagram, mas agora a gente está em paz aqui. Podemos terminar com qualidade, não precisamos correr. Eu acho que voltamos à questão das instituições. E eu sempre cito pelo menos 3 nesse início de conversa, né? Família, escola e igreja. Elas hoje funcionam como núcleo de reprodução das ideias sociais. E hoje elas reproduzem em grande monta as ideias machistas, as ideias sexistas, as ideias racistas. Então, a própria família poderá ser o locus dessa transformação se ela assumir para si a coragem de enfrentar. Vai ser um campo que vai ser tateado aos poucos, mas a coragem de enfrentar, de abrir para o diálogo, de abrir para uma criação, principalmente dos meninos, uma criação que verse sobre o cuidado, que verse sobre a não coibição da exposição das fragilidades e dá-lhe diálogo. Ao mesmo tempo, uma educação eu não gosto dessa palavra, empoderamento, mas de emancipação do feminino, não só nas meninas, mas nos meninos. Porque feminino e masculino não está no corpo do menino, no corpo da menina, está em ambos. Da gente poder dialogar, nós homens podemos dialogar com o nosso feminino, com aquilo que tem sido chamado de feminino, porque para mim é tudo construção social. Sim. Se eu sou agressivo, a gente associa a masculinidade, né? E as meninas são o tempo inteiro exortadas a não serem agressivas. Ao passo que se o menino não mostra agressividade, ele é praticamente instigado a ser agressivo. Sim. O cuidado é a mesma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa no domingo, e aí a gente estava falando de cuidado, e eu peguei uma boneca e falei, gente, isso aqui, a maternagem, a criança já ganha boneca, a menina já ganha boneca no berço.
para poder começar a brincar. A panelinha já vai para a mão da menina no beijo. Agora, e o menino? Se o menino quer brincar de panelinha, se o menino quer brincar de boneca, a própria mãe, por vezes, vai lá cuidadosamente e retira o brinquedo da mão do menino, porque não é para isso. É bola, é arminha, é alguma Sim. coisa. Então, hoje até tem os brinquedos que são menos produzidos por gênero, né? São mais abertos, mas a coisa é tão profunda que vai até na escolha da cor do macaquinho que você vai dar para sua amiga que está grávida, né? Sim. O cor-de-rosa, o azul. Se ela esconde se é menino ou menina, você não sabe o que é, você leva um verde água, um amarelo, um branco, porque não quer arriscar. Chegar lá com cor-de-rosa e é um moleque que está na barriga dela. É uma ofensa isso. A gente tem que desconstruir muita coisa, né? Exatamente. E esse trabalho... Fale. Eu queria encerrar minha fala provocando que as pessoas que estão nos ouvindo, e até mesmo a nós dois mesmo, que a gente comece a formar uma ideia de autopoliciamento. A gente olhar para a gente mesmo, entendendo o quanto a gente ainda carrega de uma estrutura velha de julgamento. Então, a gente trabalha o tempo todo com esse olhar que não é o nosso, né? A gente tem olhado para o mundo com olhos que já não funcionam mais. Então, a gente precisa se provocar para a gente perguntar, questionar, olhar para o outro e indagar. Quando a gente perguntar para alguém, você está bem? A gente ouvir se a pessoa está bem mesmo. E ouvir não só com os ouvidos, porque tem muita coisa naquele outro ser que está te falando, que está te pedindo ajuda, e nós não temos tempo para olhar para o outro. Então, nós temos que desconstruir em nós mesmos, antes de pensar o que está errado com o presidente da República, com o secretário, não sei quem, olhe primeiro para si. Eu tenho aproveitado, viu, Hélio, esses dias, para olhar para mim, porque eu não tenho muitas mais pessoas para quem olhar, né? Nós estamos aqui. Então, eu tenho aproveitado para olhar para mim mesma e ver quanto de coisa feia ainda tem dentro de mim, quanto de coisa ainda tenho que melhorar, quanta coisa eu tenho que mudar, e evitar as críticas aos outros e tentar colaborar mais com o mundo, somar mais, né, no mundo. Eu acho que a gente está precisando desse momento de despolarizar, né? A gente estava muito São Paulo e Corinthians, sabe? Fazer uma coisa, todo mundo é Brasil, todo mundo está junto, a gente tem que melhorar isso aqui. Eu acho que tem que partir disso para a gente recomeçar. Eu acho esse movimento que você colocou aí extremamente importante, mas eu tenho uma preocupação e acho que o nosso trabalho, tanto do Projeto Heróica quanto do Observatório do Machismo, ambos vão nessa direção. Se você vê diferente, por favor. Mas assim, eu entendo que esse nível de reflexão e essa reflexão não vem espontaneamente. Ele precisa ser alvo de um projeto pedagógico, de uma intencionalidade pedagógica. As pessoas, para deixarem a zona de conforto da situação que elas vivem, para começarem a enfrentar esse problema, porque, como você disse, vai começar a aparecer aquilo que é feio em mim. E isso é uma das últimas coisas que a gente gosta de ver. Eu gosto de ver o feio no outro, mas a autoanálise, a autocrítica, ela é muito difícil de ser feita. E é ela que vai nos ajudar a desnaturalizar o machismo que existe na sociedade e que a gente tem condição de apontar, né? Porque é lá fora e diz, olha, a sociedade é machista, para eu poder apontar para mim e dizer, eu sou machista. Né? Eu construo uma visão de mundo, eu contribuo para que essa sociedade seja machista. Haverá aquele momento do espanto, do desconforto, e daí é iniciar o trabalho que nós estamos fazendo já há algum tempo.
Maravilhoso. Muito bem, minha cara. Adorei, fiquei muito feliz. Espero que você tenha gostado. O pessoal que está aí Falaríamos horas. Não, isso a gente pode voltar, viu? Você já está convidada. Acho que a gente tem muita coisa. A gente acessou aí 15% do que marcou para poder falar. E a gente pode voltar em outras oportunidades para continuar essa conversa aí. Queria agradecer você demais, queria agradecer o pessoal que participa, que sempre comenta, dizer que o contato do Observatório do Machismo está passando aí embaixo. Eu também deixei o contato do Projeto Heróica, que a gente vai apresentar aqui, para vocês também ficarem com ele. Ó, vou pôr grande aqui. E que a gente está à disposição. No Facebook também tem o Observatório do Machismo. Curtam a página lá para a gente poder continuar dando esse tipo de discussão aí, levando essa questão de nos convidar a refletir sobre aquilo que nos é naturalizado. Certo? Obrigada, Hélio. Eu que te agradeço, Simone. Muito obrigado e nos falamos. Até mais.